hoje, aqui especificamente, nós vamos tratar de um assunto bem interessante e é livres da maldição, né? Todos nós, em Cristo Jesus, temos esse privilégio. Mas para a gente entender de fato, né, aquilo que a palavra diz a esse respeito, eu quero convidar você a um estudo bíblico hoje, né, bem interessante, no qual vai nos levar a essa compreensão completa. Eu gostaria de mostrar alguns textos para vocês que faz bastante sentido no que diz respeito à bênção ou à maldição. Nós vamos, de fato, caminhar nas Escrituras até que a gente possa chegar nesse pleno entendimento, tá bom? É muito bom estar com vocês, é sempre um privilégio, um prazer para mim poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero mandar um abraço para minha amiga Natália, né? Tem muito tempo que eu não te vejo, hein, Nath? Seja muito bem-vinda, Nath, aí, né, a nosso perfil, onde nós vamos estudar juntos hoje. Cris Luana também me acompanhou às 11 horas, agora está aqui conectada comigo também no nosso perfil da Igreja Verbo BH. Seja muito bem-vinda, né? Tem muita gente que eu ainda não vi aí. Lu Marinho, seja muito bem-vinda também. Todo mundo aí, tá bom? Aproveita, coloca o seu dedo nesse coraçãozinho do seu lado direito, aperta e solta, ele vai subir muitos balãozinhos, muitos coraçõezinhos aí. E quanto mais coraçõezinhos você emitir, com certeza mais essa live vai ser entregue para que pessoas possam acompanhar, tá bom? Também aproveita, aperta o dedo aí nesse aviãozinho e pode compartilhar com pelo menos 5 das pessoas do seu perfil aí, para que a gente possa ter uma audiência interessante aqui no nosso canal, tá? Eu quero começar, vamos começar agora, eu quero começar com um texto que é bastante razoável. Eu queria que você me acompanhasse no raciocínio desse texto, porque eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder, e a gente, nessa interatividade, a gente vai construindo uma ideia, construindo um entendimento claro, para que a gente possa também chegar à percepção que o apóstolo Paulo teve, começando aqui em Gálatas capítulo 3, verso de número 13. Gálatas 3:13 diz assim, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, essa é uma afirmativa do apóstolo Paulo. Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é uma afirmação do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13, e eu vou repetir. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bom, lendo esse texto, entendendo que esse texto foi escrito para a igreja, inclusive a igreja aos Gálatas, né, da Galácia, era uma igreja gentílica, era uma igreja que foi originalmente constituída por gentios, né? Então não se está falando de judeu aqui, ou ele não está falando especificamente para judeus, mas para uma população gentílica. E ele afirma isso, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A minha pergunta primeira é, quem aqui acredita de fato que foi resgatado da maldição da lei? Diga, eu acredito. Todos aqueles que estão me acompanhando e que acreditam que foi resgatado, que Cristo resgatou a você da maldição da lei, coloque assim, eu acredito. Quem acredita? A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem acredita diz eu acredito. Por favor, comecem agora. Bom, tá aí a primeira. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ok? Perfeito. Se você acredita que Cristo te resgatou da maldição da lei, a minha segunda pergunta é, quem de vocês que acreditam que foram resgatados da maldição da lei viviam debaixo da lei? Quem de vocês vivia debaixo da lei? Se você vivia, diga, eu vivia debaixo da lei. Pode só eu vivia. Quem aí vivia debaixo da lei? Vamos esperar. Eu acredito ainda. Eu creio. Quem mais? Vamos lá. Quem vivia debaixo da lei? Eu vivia. Eu vivia debaixo da lei. Eu vivia, ok. Bom, a minha pergunta é muito simples. Você vivia debaixo da lei? Quantos aí acreditam que a lei era apenas para os judeus? Porque se a lei fosse apenas para os judeus, você que está dizendo eu vivia, tem gente já dizendo eu? Como assim, gente? Aí a minha pergunta é,
Quem aí de fato acredita que a lei era dada para os judeus? Ou, se era dada para os judeus, como é que você poderia viver debaixo da lei? Quem vai me fazer esse comentário aí? Porque é aí que a coisa começa a embolar o meio de campo. As pessoas não compreendem, não chegam a uma compreensão clara por causa dessa questão. Eu vivi até chegar ao rema. Ótimo, a sua resposta foi a melhor, viu? Manuel. Ótimo, amei sua resposta. Eu vivia até chegar ao rema. Embolou. Vixe, quem foi que falou embolou? Enrolou, deu um nó na cabeça, né? Verdade. A Cris Luana também diz verdade. Bom, a gente carrega essa questão, essa dúvida exatamente por isso. A gente diz assim, peraí, mas eu não era judeu, eu não vivia debaixo da lei, né? E a gente acaba acreditando que a lei foi dada apenas para os judeus. Apenas os judeus é que tinham ou que viviam debaixo da lei. Mas veja, o apóstolo Paulo fez uma afirmativa bem contundente. Ele disse assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Bom, se ele afirma que Cristo nos resgatou, Cristo jamais poderia ter nos resgatado da maldição da lei se nós não estivéssemos vivendo debaixo desta maldição. Cristo só pôde nos resgatar, de fato, da maldição da lei, porque nós estávamos inseridos nessa maldição da lei. Isso é óbvio. Eu queria fazer uma proposta para você entender um pouco melhor. Se você trocar a palavra lei ou maldição da lei por buraco, você vai entender melhor. Cristo me resgatou do buraco. Bom, quem então vivia dentro do buraco para ser resgatado de lá, né? Veja, Cristo me resgatou do buraco. Cristo só pode ter me resgatado de um buraco se eu estivesse dentro desse buraco. Não tem sentido de Cristo querer me resgatar de um buraco que eu nunca entrei nele. Então, portanto, se a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fato é que nós estávamos debaixo desta maldição. A questão é que os gentios nunca conheceram de fato a lei, a não ser pela sua própria consciência, como diz o apóstolo Paulo no capítulo de número 2 da carta aos Romanos. E capítulo 3, quando ele diz, quando alguém pratica a lei mesmo sem conhecendo a lei, ele não está, de certa forma, trazendo lei para si mesmo? Sim, claro, está trazendo lei para si mesmo. Fato é que só existe duas formas de viver. E é isso que nós precisamos entender. Só existem duas formas de vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é uma delas. Cristo nos resgatou de lá. Mas Cristo nos levou para uma outra condição de vida, que é o oposto da lei. E a gente às vezes não sabe exatamente o que é viver de forma oposta à lei. Veja, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele faz com esse propósito de mostrar que existem de fato duas formas de viver e que Cristo nos resgatou da maldição da lei para nos colocar em uma outra condição de vida. E alguém já se antecipou e disse aí, a graça é exatamente isso. O que se opõe à lei é a graça de Deus. Então, quem não entende essa divisão de lei e graça, normalmente, digo eu, transforma cristianismo em religião, em mais uma religião. Da mesma forma que, infelizmente, os nossos irmãos judeus, né, se eu posso dizer dessa forma, não entendendo o propósito de Deus, transformaram o judaísmo em uma religião. Quando, na verdade, eles eram o portal da salvação. Porque por meio dos judeus veio Jesus, que é a salvação de todos nós. Agora veja, sem esse entendimento de lei e graça, você se perde na compreensão do evangelho. E é isso que você não pode, de forma nenhuma, perder. Veja, eu quero propor para você, a gente está aqui em Gálatas 3,13, nós vamos sair desse texto por um pouco, e no final dessa live eu volto para esse texto para a gente ler o contexto inteiro, e você vai ver que esse texto está falando exatamente sobre Abraão, e nós vamos, a partir desse texto, nós vamos ter uma compreensão mais clara de tudo isso, ok? Eu quero que você viaje comigo dentro disso. Existem duas formas de viver. Viver pela lei ou viver pela graça. Agora vamos pensar primeiro em graça. O que é graça? Quem pode me dizer a concepção de graça ou o conceito de graça? O conceito mais aceito. O que é graça? Quem pode me responder aí rapidamente? Quem é o mais rápido no gatilho aí nos dedinhos para responder o que é graça? Por favor, vamos lá. E a partir daí nós vamos
entender sobre Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós hoje, graças a Deus, somos resgatados disso. Favor imerecido, disse Apoliana Canuto. Exatamente, favor de Deus, disse também a Cris. Favor não merecido, disse o Jô Aguiar, ou a Jô Aguiar. Favor imerecido, disse também a Luanda Lígia. Favor imerecido, exatamente isso. Graça é favor imerecido. O que é um favor imerecido? É quando alguém faz algo por mim sem que eu previamente tenha feito algo por ele, ou para merecer o que ele fez. Veja, se alguém chega para mim e me dá um presente, não o conheço, não sei quem essa pessoa é, eu vou dizer, por que você está me dando isso? A pessoa vai dizer, porque eu te amo. Mas você não me conhece? Não importa. Não importa se eu te conheço ou não te conheço, importa que eu te amo. E eu quero te dar um presente, eu quero te favorecer. E ele está, de certa forma, fazendo um favor. Agora, se previamente eu fiz algo para essa pessoa e em troca do que eu fiz, essa pessoa me dá algo e diz que é presente, então isso não é presente de fato. Isso é pagamento pelo que eu fiz. Então veja, existem duas formas de você receber algo. Quando eu recebo algo que veio de alguém que eu não fiz nada, essa ação começou no outro. Partiu uma iniciativa do outro. O outro decidiu me favorecer. Então começa nele, em minha direção, o favorecimento. Ou é uma iniciativa alheia em minha direção, sem que eu merecesse coisa alguma. Mas, se porventura eu faço algo na expectativa de receber algo em troca, se começa em mim essa iniciativa, então eu estou fazendo algo por merecer, e aí já é lei. A lei, ela é quando eu faço algo na expectativa de receber algo em troca. A graça é quando há uma iniciativa alheia em minha direção, sem eu ter feito nada. Bom, no que se trata da humanidade de Deus, esse conceito entra da seguinte maneira. Todas as vezes que começa em Deus a ação com vistas a me favorecer, sem eu ter feito nada antecipadamente, quando começa em Deus, quando a iniciativa é dele, logo é graça. Quando a iniciativa é minha, que eu quero fazer algo para convencer Deus de me dar outra coisa, isso caracteriza lei. Então veja, nós dividimos o mundo em lei e graça. Pensando nesse favor imerecido, a gente vai dar uma viagem agora, retroceder ao Éden. Um dia, Deus disse que haja luz e houve luz, porque havia trevas sobre a face do abismo. E a partir daí a vida surgiu na terra. E a partir da palavra de Deus, de uma iniciativa do próprio Deus, Deus criou tudo o que existe, criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Tudo isso foi uma livre iniciativa de Deus. Ao final de Deus ter criado todas as coisas, Deus decidiu então fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora veja, primeiro Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, da palavra que sai da sua boca. E depois de tudo pronto, Deus então decidiu criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E colocou esse homem que criou no ambiente que ele havia previamente formado para esse homem habitar. Veja, aí eu te pergunto uma coisa. O que foi que Deus criou depois de haver criado o homem? Quem se lembra? Qualquer coisa que Deus tenha criado depois que Deus criou Adão. Quem se lembra o que Deus criou depois de haver havido criado Adão? Quem? Alguém pode me responder? Se Deus criou alguma coisa depois de ter criado Adão, quem pode me responder isso? Perdão. Quem pode me responder isso? Eva. Bom, ele formou Eva, né? Na verdade, porque Eva também foi criada junto. Gênesis 1, 27, a Bíblia diz assim: então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou, ponto, homem e mulher no mesmo tempo. Depois, a Bíblia diz que Deus manifestou essa criação de forma natural, formando um corpo para o homem do pó da terra e depois formando um corpo da costela do homem para a mulher. Mas de fato, quando Deus criou a humanidade, ele criou homem e mulher no mesmo momento. Então volta a pergunta. O que Deus criou depois de haver criado a humanidade, homem e mulher? Deus criou o que mais?
Alguém já disse aí? Nada. Quem concorda? Sim ou não? Deus criou ou não? Responde para mim que eu vou dar sequência. Quem pode me responder? Estava tudo pronto para o homem. Ele apenas descansou. Exatamente. Então eu te pergunto, quando o homem foi criado, todas as coisas já tinham sido criadas previamente para que ele desfrutasse dela. Dessa forma. Então veja, Deus criou antecipadamente tudo o que o homem teria necessidade para cumprir o seu propósito existencial. E eu pergunto, o que o homem precisou fazer para convencer Deus de criar para ele antecipadamente todas as coisas? O que foi que o homem precisou fazer? Quem pode me responder? Vou repetir a pergunta. O que foi que o homem precisou fazer para convencer Deus de fazer antecipadamente todas as coisas as quais ele teria necessidade? Alguém já respondeu? Nada. Adão não orou, Adão não jejuou, Adão não fez um clamor ao Senhor, Adão não foi para o monte, Adão não fez campanha, Adão não fez nada. Na verdade, quando ele nasceu, tudo já estava pronto. Deus havia lhe prestado um grande favor. E eu pergunto, ele fez alguma coisa por merecer? Você já disse que não. Então, se Deus lhe prestou um grande favor e esse favor lhe foi imerecido, eu te pergunto, favor imerecido de Deus para Adão tem nome ou não tem? Quem pode me responder? O favor que Deus prestou para Adão, ou para a humanidade, sem esta ter feito nada previamente para convencê-lo, tem nome ou não tem? Alguém já me respondeu, a Viviane Vidigal disse, graça. É isso mesmo, Vivi. Favor imerecido tem nome, graça. O que é que eu quero te mostrar? É que o estilo de vida pensado por Deus para a humanidade no Éden era a graça. A primeira vez, ou a primeira manifestação da graça de Deus foi no Éden, a relação de Deus com o homem. Veja, a melhor maneira de você entender graça é pensando na paternidade. Quando você pensa em um pai em relação aos seus filhos. Por exemplo, eu tenho 4 filhos aqui. E eles vão para a escola todos os dias. E quando eles chegam em casa, eu não faço uma fila com eles e começo a questionar o que vocês fizeram hoje na escola para me saber o quanto vocês merecem de comida. De jeito nenhum. A comida já está posta na mesa, não pelo que eles fizeram na escola, mas pelo fato de eu ser pai e ter responsabilidade e saber exatamente tudo que eles precisam. O pai sabe o que vocês precisam. Eu vou dizer de novo. O pai aqui sabe o que os filhos precisam. Ele não espera que o filho faça alguma coisa para merecer aquilo que ele sabe que os filhos precisam. Então veja, Jesus disse a mesma coisa quando ele falou em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, quando ele está apresentando para os discípulos Deus como Pai. Ele diz, olha, não andem preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir ou com o que há de beber, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam disso. Veja, isso quer dizer que Deus é o Deus de toda a graça, ou seja, ele é Pai. Deus é Pai e todo Pai é gracioso. Então veja, Deus é o Deus de toda a graça. Deus nunca opera pela lei. Deus sempre opera na graça. O Pai sabe que vocês precisam. Então, quando olhamos para o Éden e vemos Adão ali dentro, agora desfrutando de tudo que previamente o Pai estabeleceu para que ele desfrutasse, ou seja, a graça de Deus em plena manifestação, Deus também disse algo para Adão. Olha, você pode viver nessa graça eternamente, ligado a mim, em total dependência e eu suprindo todas as tuas necessidades.
Tudo o que você precisa é que as suas ações correspondam à minha graça. Ou seja, que as suas ações não sejam para merecimento, mas para gratidão. O que Adão precisava fazer era que todas as suas ações não fossem voltadas para o merecimento, mas para reconhecimento daquele que já havia feito antecipadamente todas as coisas. Se ele tivesse ações que demonstrasse que o que ele tem não foi produzido por ele, mas resultado da sua completa obediência e dependência de Deus, então isso demonstraria a graça. Ou seja, tudo que ele precisava era agir com ações de graça. O que são ações de graça? São ações voluntárias que não por merecimento, para demonstrar que eu já tenho aquilo que ele me deu. Então, quando eu levanto minhas mãos e digo obrigado, Pai, por tudo que o Senhor supriu na minha mesa, isso é ações de graça. Levantar mãos santas, ações de graça. Quando eu entrego os meus dízimos ao Senhor, por exemplo, eu estou reconhecendo que o que chegou nas minhas mãos foi Ele que me deu em graça, não porque eu merecia, mas porque Ele é o meu Senhor, o meu Pai. Então, devolver dízimos é uma ação que demonstra a graça. Então, tudo que Adão precisava era permanecer no Éden, para permanecer no Éden, era continuar em plena obediência a Deus, em ações de graça. Só isso. Porém, para que ele fosse obediente, ele tinha que ouvir o que Deus estava dizendo, crer no que Deus falou e praticar o que cria. Vou dizer de novo. Para que ele se mantivesse em obediência, ele precisava ouvir o que Deus estava dizendo, crer no que Deus falou e praticar aquilo que cria. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Deus havia dito para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Se ele tivesse crido nessa palavra, isso teria gerado fé em seu coração. E, obviamente, ele jamais teria comido da árvore que o matou. Mas isso mostra que quando nós não cremos, não obedecemos. E aí a gente chega numa conclusão. Quando Deus criou a humanidade e o colocou no Éden, o estilo de vida proposto por Deus é graça. Você não precisa merecer, você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa obedecer. E a obediência é fruto do que você está ouvindo e crendo. Então veja, a minha obediência é fruto da minha fé, daquilo que eu creio. A única condição exigida para que ele se mantivesse na graça era viver pela fé, crendo no que Deus acabou de dizer. Então veja, graça é um estilo de vida que se sustenta ou se vive pela fé. Você nunca vai conseguir viver em graça enquanto você estiver em desobediência. A graça só se manifesta por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, se você não conhece a palavra de Deus, você não tem como, de fato, desfrutar da fé ou viver pela fé. E se você não pode viver pela fé, você já não desfruta da graça. Então, o homem estava nessa condição e ele poderia, obviamente, agora desfrutar da plenitude de tudo que Deus tinha. Mas ele preferiu fazer algo diferente. A Bíblia diz que, ouvindo ele, que Deus havia dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, obviamente foi a mulher, né? Também ele ouviu, do outro ouvido, uma palavra do diabo dizendo assim, é mentira de Deus, vai morrer não. O que ele não quer é que você, de fato, seja igual a ele. Deus está mentindo. Agora perceba, o homem estava dentro do Éden, e Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Deus não colocou algemas em Adão para ele não comer, não colocou um esparadrapo na sua boca para ele não comer. Ele deu a ele apenas uma palavra. E ele deveria se firmar na palavra. A palavra era suficiente para gerar fé em seu coração, gerar obediência e se manter na graça. A palavra de Deus é suficiente para gerar fé no coração, tornar-te obediente e se manter na graça. Porém, do outro lado também, Satanás não botou uma arma na cabeça do homem, não botou uma faca em seu pescoço, dizendo, se você não comer, eu te mato. Ao contrário, ele também deu uma palavra que ia na contramão do que Deus disse. E ele disse, pode comer, que certamente não morrerá. Então veja, essa história de Adão, da tentação, foi real, porém, ela nos remete também à nossa realidade diária. Todos os dias, quando acordamos, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus dizendo, faça isso. E ao mesmo tempo, Satanás do outro lado dizendo, não faça.
Se eu ouvir a palavra de Deus, gerar fé em meu coração e obedecer, eu estou desfrutando da graça de Deus. Porém, se eu não der ouvido àquilo que Deus disse e der ouvido àquilo que o diabo disse, descredibilizando a Deus, eu já não estou mais debaixo da graça. E eu estou em quê? Exatamente na condição a qual Adão caiu depois de ter pecado pela primeira vez. Logo após Adão pecar, em Gênesis capítulo 3, verso 17, Deus disse o seguinte para ele. Gênesis 3, 17. Deus disse assim: e a Adão Deus disse, visto que atendeste a voz, ou a palavra da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Veja, não é Deus que está amaldiçoando a terra, até porque Deus não tem por que amaldiçoar. É Adão, com a sua atitude, que amaldiçoa a terra. Deus está dizendo, maldita a terra se tornou por causa da sua atitude. Em fadigas obterá delas todo o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Veja, antes da queda, Adão comia livremente, sem ter feito nada para merecer. Mas após a terra ter se tornado maldita, ou a humanidade juntamente com a terra, Deus diz para Adão, se quiser comer, vai ter que fazer alguma coisa para merecer. No suor do teu rosto comerás o pão. Veja, Adão, que era bendito e vivia na bendita graça, por causa do pecado, agora se tornou maldito e passou a viver debaixo da maldição da lei. A lei é exatamente isso. É aquilo que você tem que fazer para receber algo em troca. Do suor do teu rosto comerás o pão. Vai ter que trabalhar para poder comer. Ou vai ter que fazer algo para merecer, para poder receber algo bom em troca. Isso é lei. Então veja, a humanidade se divide nesse momento aí. É isso que acontece. No Éden, ele tinha graça, favor de Deus. Mas, por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade entrou em declínio e caiu debaixo da maldição da lei. Agora veja, debaixo de toda essa maldição é que começou a surgir coisas que nós conhecemos muito bem hoje. Como, por exemplo, a morte nunca existiria, a morte física, nem a morte espiritual, jamais existiria se Adão não tivesse pecado. O pecado é que desencadeou o processo de morte. Veja, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então veja, porque a morte veio por um homem, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então vejam, a morte passou a existir e a morte faz parte do aspecto fundamental da maldição. A maldição do homem consiste em morte. E por causa da morte, que primariamente foi espiritual para depois ser física, primariamente, mas ela desencadeia algumas ferramentas que levam o homem à morte. Entre elas, a doença e a miséria. A doença e a miséria. Veja como é curiosa a situação que vivemos hoje no nosso país. Os habitantes da Terra hoje estão aí debaixo de uma ameaça chamada coronavírus, que gera uma doença que leva à morte. Por outro lado, existe uma outra parte da sociedade preocupada com a miséria que pode ser causada por causa da reclusão social. Então, por causa de uma reclusão social, pode entrar uma outra ferramenta de destruição em massa chamada miséria. E a miséria também leva à morte. Então veja, se a morte não existia antes do pecado e tanto a doença quanto a miséria levam à morte, isso mostra que tanto a doença quanto a miséria, elas são fundamentalmente parte da maldição imposta por Adão a toda a humanidade. Então veja, Deus nunca planejou a morte, Deus nunca planejou doença e Deus nunca planejou miséria, de forma alguma. Tudo isso foi consequência consequência primária da atitude desordenada de Adão ou da humanidade. Adão representa todos nós. Então o pecado
leva o homem à maldição. A maldição gera morte, que por sua vez é concebida por meio de miséria ou doença. Então, tanto miséria quanto doença pode levar o homem à morte e são, de fato, aspectos da maldição. Agora veja, Deus nunca desistiu do seu plano original, de ter uma família, de ter os homens consigo e morar ou habitar dentro de nós. Então, os olhos do Senhor começam a passear sobre a terra na expectativa de achar um homem, um coração disposto a ceder-se para que Deus, através dele, pudesse criar uma porta de volta ao homem para a sua graça. Agora lembre-se que Deus é o Deus de toda graça. Ele não trabalha com lei, mas toda a humanidade está debaixo da lei. Toda a humanidade estava debaixo da lei. Logo, toda a humanidade estava debaixo de maldição. Então, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra até recair-se sobre um homem chamado Abraão. E é o que nós vamos ver em Gênesis capítulo de número 12. Lembre-se que todos os habitantes da terra eram malditos por causa do que Adão fez. Estava todo mundo debaixo de maldição. Veja, mas Deus, em Gênesis capítulo 12, faz assim. Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, os olhos do Senhor encontram um homem chamado Abraão, e Deus faz uma proposta para ele. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, o que Deus deu para Abraão? Dinheiro? Não. O que Deus deu para Abraão, ele deu uma cartilha de como ele cumprir regras? Não. Veja, ele nem sequer revelou a Abraão a lei, que já operava espiritualmente, porque o homem era maldito. Deus deu para Abraão apenas uma palavra. Ele deu para Abraão uma palavra. Mas a palavra gera fé. E fé é o ingrediente para você permanecer na presença de Deus em graça. Então, Deus deu para Abraão algo que era realmente necessário para que ele pudesse sair da condição de maldição em que ele estava vivendo. Veja, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu a ele uma palavra. Abraão creu em Deus, creu na sua palavra, e a Bíblia vai dizer isso daqui a pouco, que ele ter crido na palavra o fez justo diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi considerado justo. Veja, na sequência do texto ele diz: eu te abençoarei. Tu serás uma bênção. Isso mostra que ele era maldito, porque eu não posso abençoar quem já é abençoado. Ser abençoado ou ser maldito é uma condição definitiva e não o ato de ganhar um presente. Você ganhar um presente, você pode dizer que é agraciado, mas não abençoado. Abençoado é uma condição definitiva. É como homem ou mulher. Eu sou homem e ponto final. Eu sou abençoado e ponto final. Eu sou maldito e ponto final. É uma questão de natureza. Ele era maldito e Deus disse: eu te abençoarei e eu vou fazer de você uma bênção. Agora veja, em meio a um mundo maldito, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado por justiça, e porque ele se tornou justo, ele recebeu da parte de Deus agora a oportunidade de viver pela fé e ser abençoado em meio a um mundo maldito. Veja como é curioso. Um homem, porque creu em Deus, teve o privilégio de viver nas bênçãos de Deus, mesmo em meio a um mundo maldito. Ele era maldito, mas crer em Deus o fez bendito. E a Bíblia narra isso de uma maneira bem extraordinária. Diz assim, em Gênesis capítulo 13, verso 2. Gênesis 13 diz assim:
Verso 2. Abraão se tornou muito, muito rico e tinha muitos rebanhos, muita prata e muito ouro. Por quê? Porque creu em Deus. E isso lhe fez bendito. Ainda em Gênesis 24, 35. Gênesis capítulo 24, verso 35, diz assim. 35. Diz: o Senhor tem abençoado a muitíssimo ao meu senhor Abraão, e ele se tornou grande. Ele deu-lhes ovelha, bois, prata, ouro, servo, servas, camelos e jumentas. Veja, por quê? Porque ele creu em Deus. E porque ele creu em Deus, ele desfrutou da graça. O que foi que ele fez para merecer isso? Nada. Ele só creu na palavra. Não tem nenhum versículo que diz: Abraão, olha, ele pagou um preço de oração, jejum. Não, não, não. Ele creu em Deus e se tornou uma bênção. Veja, isso é curioso. Por quê? Porque toda a humanidade era maldita, mas Abraão era bendito, mesmo em meio a uma humanidade maldita. Porque creu em Deus, creu na sua palavra, e isso lhe fez bendito. Veja, Romanos capítulo 4, verso 10 diz assim. Aliás, verso 1. Romanos 4, verso 1. Veja só. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu Abraão? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, se as boas obras de Abraão o tivessem tornado justo, Abraão teria motivo de gloriar-se a si mesmo, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando escreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem ter trabalhado para isso. E aí ele vai narrar o texto de Davi. Por acaso essas bênçãos é apenas para judeus ou se estende também para os gentios que eram incircuncisos? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas como isso aconteceu? Veja, ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi mesmo antes de ser circuncidado. Na verdade, a circuncisão foi apenas um sinal para que mostrasse a Abraão que possuía fé, que Deus já o havia justificado, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão se torna pai de todos aqueles que têm fé e não foram circuncidados. Eles são considerados justos apenas por causa da sua fé. Abraão também é pai de todos aqueles que foram circuncidados, mas que tiveram o mesmo tipo de fé que Abraão teve. Veja, a promessa de Deus a Abraão e seus descendentes é que herdariam toda a terra e que não se baseia em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo mediante a fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé se torna desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecê-la. A única forma de não quebrar a lei é não ter nenhuma lei para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance todos, ou toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem debaixo da lei, mas todos os que têm fé, como teve fé Abraão, pois ele é pai de todos aqueles que creem, conforme aparece nas Escrituras: eu o fiz pai de nações. Isso aconteceu porque Abraão creu em Deus, que traz dos mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve-se firme, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe havia dito: esse é o número dos descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham mais vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu com isso e ele glorificou a Deus porque cria.
Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que promete, por isso sua fé foi considerada justo, ou considerou justo. E quando Deus considerou justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras também dizem que foi também para nosso benefício, pois as Escrituras garantem que também seremos nós considerados justos, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante dele. Então veja, a Bíblia torna claro que Abraão sai da condição de maldito e passa à condição de bendito, sai de uma condição de pecador e passa a uma condição de justo, sai de debaixo dessa lei e passa a viver graciosamente as benéfices de Deus. Tudo porque ele creu. Muitas vezes nós olhamos para a antiga aliança e quando chegamos em Deuteronômio, capítulo de número, por exemplo, 28, nós lemos o seguinte. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvirdes a minha voz, a voz do teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor, Deus, te exaltará sobre todas as nações. Veja, aqui é debaixo da lei. Agora, ele está dizendo assim: se você atentamente ouvir a minha voz e praticar o que eu estou dizendo, você crê no que eu estou dizendo e for obediente, veja, ouvir a voz, o que é que vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus? Fé. Se você, no meio do caos, decidir ouvir a palavra e for obediente a ela, crendo que ela é a verdade, Deus te exaltará dentre todas as nações. E aí ele vai dizer o que vai fazer. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele vai relatar muitas bênçãos. Bênçãos materiais, que tiram você da miséria, e bênçãos físicas, que tiram você da doença, no meio de um mundo maldito. Agora veja, se estavam todos debaixo da maldição, miséria e doença era comum para eles. A novidade aqui não é a doença e a miséria. A novidade aqui é a bênção de Deus. Veja, Abraão já estava maldito, então para ele viver na miséria e viver doente era uma condição normal da maldição ao qual ele estava inserido. Mas Deus disse, se você me obedecer, no meio dessa maldição, você será abençoado. E então, nem a doença te alcançará e nem a miséria te alcançará. Agora, e se desobedecesse? Você volta para a condição de maldito. Então veja que não é Deus que está amaldiçoando ninguém na lei. Ele só está relatando o que a lei faz com as pessoas. Mas ele também relata o que a palavra faz com aqueles que obedecem. Então veja, se no meio da condição de malditos o homem ouve a palavra, gera fé em seu coração e ele as pratica, então ele colhe bênção. Porém, se ele ignora a palavra de Deus no meio da maldição e vive de acordo com o seu próprio merecimento, ele está sujeito à doença e à miséria. Essa foi a condição da humanidade na época de Abraão, mas essa é a condição do mundo que não tem Cristo, que está lá fora. Eles estão, de certa forma, vivendo debaixo dessa mesma lei e sujeito a todas essas implicações. Deu para entender isso? Então veja, o que Deus fez em Abraão, ele replica em nós, os cristãos, aqueles que creem em Jesus, ou daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ouvindo a sua palavra, são resgatados da lei e levados de volta para a graça. E nessa graça, precisam viver continuamente da fé na palavra de Deus. Enquanto vivemos pela fé na palavra, mantemos-nos na graça, dependendo única e exclusivamente do favor de Deus. Mas quando passamos a querer praticar coisas na expectativa de convencer Deus de fazer algo por nós, então caímos da graça e passamos a viver debaixo da lei. Essa é que é a verdade. Porém, eu quero ler o último texto com vocês agora, para que você entenda definitivamente o que Paulo quis dizer quando Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja, Gálatas capítulo 3, versículo de número 1. Gálatas 3:1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou?
Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Veja, os Gálatas estavam voltando aos rudimentos da lei, praticando coisas na expectativa de serem abençoados. E Paulo diz: ó Gálatas insensato, insensatez é querer praticar coisas na expectativa de Deus te abençoar. Deixa eu ser mais claro. Se você tem orado na expectativa de Deus fazer algo por você, insensatez. Pastor, mas eu não posso orar? Pode orar. Mas não para receber o que Deus já conquistou para você através de Cristo Jesus. Não para merecer isso. Você não se tornará, por práticas de qualquer coisa ou qualquer natureza, alguém que seja apto a desfrutar da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus só vem de favor imerecido. É graça. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Quando Jesus Cristo foi explicado tão claramente, como se tivesse visto vocês mesmo com os próprios olhos na sua cruz. Então deixe-lhes perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito por obedecerem à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Veja que coisa curiosa. Paulo diz assim: no dia que você aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo porque você tinha feito um jejum antes? Você aceitou Jesus porque você tinha ido para o monte na semana retrasada? Você aceitou Jesus porque merecia por ter orado 25 dias sem parar? Não. Você aceitou Jesus porque você ouviu a mensagem? Alguém pregou para você e você creu e aceitou Jesus. E ele diz: ora, me responda uma coisa. Quando vocês aceitaram a Cristo, o fizeram ou receberam por obediência à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? É lógico que foi porque creram na mensagem. Então será que vocês perderam o juízo? Pois tendo começado pelo Espírito ou pela fé, por que agora procura se tornar perfeitos pelos próprios esforços? Perdeu o juízo? Se a coisa mais importante foi nascer de novo e você o fez pela fé, por que agora você quer merecer? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Eu volto a perguntar: acaso aquele que lhe deu o Espírito e aquele que realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Foi porque cremos. Portanto, da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios, nós, justos por meio da fé. E anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por teu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu quando creu, ou seja, a justiça. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo de maldição. Vou ler de novo. Contudo, todos que confiam nas práticas pessoais para ser declarado justo ou merecedor estão debaixo de maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito na lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo ou bendito diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras também dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei vai ter que viver pela lei. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia! Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, quando Jesus foi para aquela cruz, ele precisou assumir a maldição. Como é que foi isso? Eu te conto às 11 horas da noite. 23 horas hoje eu vou entrar nisso. Se você está curioso, vai ter que esperar um pouquinho, né? Mas 11 horas da noite eu te conto como é que foi isso. Mas fato é que ele se fez maldito por nós, nos resgatando da maldição da lei, para que eu agora
me tornasse justo e bendito diante do Pai. Portanto, hoje, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu fui resgatado da maldição da lei. Se eu fui resgatado da maldição da lei, eu fui resgatado do domínio da morte. Se eu fui resgatado do domínio da morte, eu estou livre dos seus agentes, seja ele doença, seja ele miséria. Cristo me resgatando da maldição da lei, eu estou livre de toda desgraça que está acontecendo no mundo. Isso tudo pela fé. É claro que hoje Jesus diz para você, não se preocupe, não ande ansioso, pois você não vai morrer de coronavírus, nem muito menos de fome. Porque eu já te resgatei da maldição e hoje você não está sujeito mais aos intempéries da lei. Você hoje pode viver segundo a graça bendita de Deus. Mas isso tudo só se manifestará na tua vida por meio da fé. E a fé, ela não vem por praticar obras. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra, creia na palavra e desfrute a bênção do Senhor. Até mais, às 23 horas, onde no meu canal, no meu perfil, no Instagram, PR Marcelo Carvalho, nós vamos, de fato, mergulhar na obra redentiva de Cristo Jesus. Amo vocês, foi um prazer estarmos juntos aqui e até logo mais, em nome de Jesus. Tchau! Beijo no coração de vocês. A gente se encontra logo mais. Tchau!